Querido amigo, querida amiga, hoje quero falar com você sobre como usar declarações poderosas no dia a dia. Quando compreendi pela primeira vez o poder que existe nas palavras faladas com fé, percebi que o ser humano raramente vive de acordo com aquilo que realmente deseja. Vive, na maioria das vezes, repetindo declarações inconscientes de medo, escassez e limitação. A palavra é um decreto, e todo decreto, quando pronunciado com convicção, encontra eco na lei divina que governa o universo. Eu aprendi que o homem não é punido por seus pecados, mas por suas palavras, pois cada palavra carrega uma semente, e toda semente inevitavelmente produz uma colheita. Assim, ensinar alguém a usar declarações poderosas no dia a dia é, na verdade, ensinar essa pessoa a escolher conscientemente o tipo de vida que deseja manifestar. Durante muito tempo, observei pessoas pedindo prosperidade enquanto afirmavam constantemente a falta, desejando saúde enquanto falavam de doenças, clamando por paz enquanto declaravam conflitos. A mente subconsciente não argumenta, ela aceita. Ela simplesmente recebe a impressão da palavra falada e trabalha silenciosamente para materializá-la. Quando digo o que eu afirmo, manifesto, não falo como metáfora, mas como lei. A palavra, quando impregnada de sentimento e fé, atravessa o invisível e se solidifica no mundo visível. Por isso, sempre enfatizei que as declarações devem ser simples, diretas e afirmativas, jamais negativas. No início, muitas pessoas estranham o uso consciente das declarações. Dizem que se sentem falsas, que parece uma negação da realidade. Mas eu aprendi que negar a aparência não é mentir, é escolher reconhecer uma verdade maior. A realidade visível é apenas o efeito de causas invisíveis já colocadas em movimento. Quando declaro algo alinhado à ordem divina, estou mudando a causa, não brigando com o efeito. Dizer "eu sou próspero agora" não significa ignorar contas ou dificuldades momentâneas, mas afirmar que a fonte infinita já está operando em meu favor, organizando caminhos que talvez eu ainda não consiga enxergar. Uma declaração poderosa deve sempre começar no presente, pois o espírito não reconhece o tempo humano. Quando alguém diz "eu serei próspero" ou "eu vou melhorar", está empurrando a realização para um futuro indefinido. A lei responde ao agora. Por isso ensino que se diga "eu sou", "eu tenho", "eu recebo". Essas palavras abrem portas invisíveis. Elas alinham a mente consciente com o padrão perfeito já existente no plano divino. O que você reconhece como verdadeiro, torna-se verdadeiro em sua experiência. No uso diário das declarações, recomendo que a pessoa observe cuidadosamente seu diálogo interno. Muitas vezes, a boca pronuncia frases positivas, enquanto a mente, em silêncio, continua repetindo o oposto. A declaração só se torna verdadeiramente eficaz quando há concordância interior. Por isso, no início, sugiro exercícios simples, quase infantis, mas profundamente transformadores. Ao acordar, antes de qualquer outra palavra, declare em voz audível: "Hoje eu estou sob perfeita orientação divina e tudo acontece de forma harmoniosa e ordenada." Essa declaração, repetida diariamente, muda o tom vibracional do dia inteiro. Outro exercício essencial é o da substituição imediata. Sempre que um pensamento de medo, crítica ou escassez surgir, não lute contra ele, apenas substitua com firmeza. Se o medo aparecer, declare: "Eu não temo, pois Deus é minha segurança." E se surgir a ideia de falta, diga: "O suprimento divino flui livremente para mim agora." Não importa quantas vezes seja necessário repetir. A repetição não é para convencer Deus, mas para educar a mente humana, que foi treinada durante anos a pensar de forma contrária à abundância natural da vida. Eu aprendi também que as declarações não devem ser feitas em tom de súplica. Pedir é reconhecer a ausência. Declarar é reconhecer a presença. A lei responde à autoridade espiritual, não à mendicância emocional. Quando alguém diz "por favor que eu receba", ainda está se colocando como separado da fonte. Quando declara "eu recebo com gratidão", já se posiciona como herdeiro legítimo do bem.
A gratidão, aliás, é um dos selos mais poderosos de uma declaração eficaz, pois ela pressupõe que o bem já foi concedido. No dia a dia, recomendo que se escolha uma declaração principal para trabalhar por ciclos. Pode ser relacionada à prosperidade, à saúde, aos relacionamentos ou à paz interior. Essa declaração deve ser repetida várias vezes ao dia, especialmente em momentos de transição, ao acordar, antes de dormir, ao iniciar uma tarefa importante. Por exemplo, o amor divino harmoniza todos os meus relacionamentos agora. Essa frase, quando repetida com constância, começa a dissolver ressentimentos antigos, atrair encontros certos e restaurar vínculos aparentemente perdidos. Ensino também um exercício que chamo de decreto silencioso. Em situações externas desafiadoras, onde não é possível falar em voz alta, a pessoa pode declarar internamente com autoridade: somente o bem pode acontecer aqui. Essa simples frase tem o poder de neutralizar conflitos, desarmar tensões e mudar resultados. Já vi circunstâncias aparentemente impossíveis se reorganizarem de forma surpreendente quando alguém manteve essa declaração firme no coração, sem ansiedade, sem esforço, apenas com confiança. É importante compreender que a declaração poderosa não força o resultado. Ela permite. Quando existe tensão, dúvida ou desespero por trás da palavra, a mente ainda está tentando controlar o processo. A verdadeira declaração nasce do descanso interior, da certeza de que a inteligência infinita sabe caminhos melhores do que aqueles que a mente humana poderia planejar. Por isso, após declarar, recomendo sempre soltar, seguir o dia com naturalidade e confiar que a lei já está em ação. No início, a pessoa pode não perceber mudanças externas imediatas, mas sempre haverá uma transformação interna. A paz aumenta, o medo diminui, a esperança se fortalece. Esses são sinais inequívocos de que a semente foi plantada corretamente. O visível sempre segue o invisível. Persistir nas declarações é um ato de fé inteligente, não de teimosia. É alinhar-se diariamente com uma verdade maior até que ela se torne tão natural quanto respirar. E assim, ao usar declarações poderosas no cotidiano, o indivíduo deixa de ser um espectador das circunstâncias e passa a ser um cooperador consciente da ordem divina. A palavra se torna ponte entre o desejo e a manifestação, entre o invisível e o visível, entre o humano e o eterno. E essa prática, simples e constante, transforma a vida de dentro para fora, de forma suave, segura e definitiva. À medida que aprofundei minha própria prática com declarações, compreendi que não basta falar palavras corretas. É necessário compreender o estado de consciência do qual elas nascem. A palavra é apenas o veículo, mas a convicção é o combustível. Muitas pessoas repetem afirmações como se estivessem recitando algo externo a elas, sem perceber que o verdadeiro poder não está na repetição mecânica, mas no reconhecimento interior da verdade espiritual que está sendo proclamada. Quando uma declaração é feita com entendimento, ela carrega autoridade. Quando é feita apenas por hábito, torna-se som vazio. Ensinei, ao longo dos anos, que toda declaração poderosa deve estar livre de luta. A luta indica resistência interna. Se alguém afirma prosperidade enquanto sente ansiedade ou pressa, ainda está afirmando a escassez em um nível mais profundo. Por isso, recomendo um exercício simples antes de iniciar qualquer prática diária de declarações. Sentar-se em silêncio por alguns minutos, respirar profundamente e dizer internamente: eu descanso na inteligência divina. Esse breve alinhamento acalma a mente humana e abre espaço para que a palavra seja semeada em solo fértil. Aprendi também que muitas dificuldades persistem porque as pessoas estão presas a declarações herdadas da família, da cultura ou da experiência passada. Frases como "isso sempre foi difícil", "ninguém na minha família prosperou" ou "as coisas nunca dão certo para mim" são decretos tão ativos quanto qualquer afirmação positiva. A diferença é que são inconscientes. Um dos exercícios mais transformadores é escrever, durante alguns dias, todas as frases negativas que surgem espontaneamente na mente. Ao torná-las visíveis, a pessoa começa a recuperar o domínio sobre seu poder criador.
Depois de identificar essas declarações inconscientes, ensino que sejam neutralizadas, não com culpa, mas com autoridade tranquila. Para cada frase limitante, cria-se uma declaração oposta, simples e afirmativa. Se o pensamento diz "eu sempre perco", a declaração correta é "eu sempre estou no lugar certo, na hora certa, recebendo o bem que me pertence". Essa prática, feita diariamente, reeduca a mente subconsciente e dissolve padrões que às vezes se repetem por gerações inteiras. Outro ponto essencial no uso das declarações no dia a dia é compreender que elas não servem para manipular pessoas ou situações específicas. A lei não responde a tentativas de controle, mas à harmonia com o bem maior. Quando alguém declara algo tentando forçar um resultado específico, cria resistência. Por isso, sempre recomendo que as declarações sejam formuladas de maneira ampla e alinhadas à ordem divina. Em vez de dizer "essa pessoa vai agir como eu quero", declare: "A inteligência divina governa esta situação de forma justa e harmoniosa". Assim, o resultado será sempre melhor do que aquele que a mente humana poderia planejar. No cotidiano, surgem inúmeros momentos em que a reação automática é reclamar, criticar ou se defender. Cada um desses impulsos é uma oportunidade perdida de declarar conscientemente. Quando algo parece dar errado, em vez de verbalizar frustração, recomendo dizer imediatamente: "Há uma ordem perfeita se revelando aqui". Essa declaração não ignora o desconforto momentâneo, mas impede que ele se solidifique em um padrão maior de atraso ou conflito. A palavra certa, no momento certo, tem o poder de encurtar caminhos e evitar sofrimentos desnecessários. Ensino também um exercício muito eficaz para quem sente dificuldade em acreditar no que declara. Antes de dormir, a pessoa deve repetir suavemente uma única frase, sem esforço, como um sussurro interno, algo como: "O bem flui facilmente para mim". O estado entre a vigília e o sono é especialmente receptivo, pois a mente consciente relaxa e o subconsciente recebe a impressão com mais facilidade. Essa prática, mantida por algumas semanas, produz mudanças profundas, mesmo que a pessoa não perceba imediatamente. É fundamental compreender que o uso das declarações não elimina desafios, mas transforma a forma como eles se apresentam. Muitas vezes, o caminho para a manifestação envolve a dissolução de estruturas antigas. Isso pode causar desconforto temporário, mas nunca perda real. Por isso, ensino que, diante de qualquer aparente retrocesso, a declaração correta é: "Nada do que é meu por direito divino pode ser perdido". Essa frase traz estabilidade emocional e impede decisões precipitadas baseadas no medo. No dia a dia, recomendo também o exercício do espelho. Ao olhar para si mesma, a pessoa deve declarar algo que fortaleça sua identidade espiritual, como: "Eu sou a expressão perfeita do plano divino". No início, isso pode causar estranhamento ou até resistência, pois muitas pessoas carregam imagens distorcidas de si mesmas. Mas persistir nesse exercício restaura a autoimagem e dissolve sentimentos de indignidade que bloqueiam o recebimento do bem. Aprendi que muitas pessoas tentam usar declarações apenas quando algo vai mal, mas o verdadeiro poder está na constância. Declarar quando tudo está bem é fortalecer o campo vibracional que sustenta essa harmonia. Por isso, incentivo o hábito de agradecer e declarar mesmo nos dias tranquilos. Algo simples como: "Tudo em minha vida está em ordem divina, mantém a mente alinhada e previne a criação inconsciente de conflitos futuros". É importante lembrar que a palavra não precisa ser complicada para ser poderosa. Frases simples, ditas com clareza e fé, têm muito mais efeito do que longos discursos cheios de emoção. A mente subconsciente responde melhor à simplicidade. Por isso, quanto mais direta for a declaração, mais rápido será o resultado. O segredo está na escolha consciente, não no esforço. Com o tempo, quem pratica as declarações diariamente começa a perceber uma mudança sutil, porém constante, na forma como a vida responde. O ambiente se torna mais cooperativo, as oportunidades surgem com menos resistência e até as pessoas ao redor parecem agir de maneira diferente. Isso não é coincidência,
mas reflexo de uma mudança interna que se projeta naturalmente no mundo externo. A palavra, quando usada com sabedoria, reorganiza a experiência sem luta, sem pressão e sem desgaste. À medida que a pessoa avança na prática consciente das declarações, torna-se evidente que a palavra não atua isoladamente, mas em parceria íntima com a imaginação. Aquilo que se declara precisa ser aceito como possível no campo mental. A imaginação é a oficina onde a palavra começa a tomar forma. Por isso, sempre ensinei que, após declarar, é essencial permitir que a mente repouse em imagens de realização, ainda que sejam vagas e suaves. Não se trata de forçar visualizações detalhadas, mas de permitir uma sensação de conclusão, como se algo já estivesse resolvido no plano invisível. Muitas pessoas se frustram porque fazem declarações enquanto alimentam imagens mentais opostas. Declaram prosperidade, mas imaginam dívidas. Declaram harmonia, mas revivem discussões passadas. A mente não distingue o que é lembrança do que é realidade atual. Ela apenas responde à impressão dominante. Por isso, um exercício poderoso é observar conscientemente as imagens que surgem após uma declaração. Se forem negativas, não as combata com raiva. Simplesmente substitua por uma sensação de alívio e diga internamente: está resolvido na mente divina. Ensino que a imaginação alinhada à declaração deve ser leve. Quando há esforço excessivo, há medo por trás. A confiança verdadeira é tranquila. Um bom exercício diário é, após declarar, fechar os olhos por alguns instantes e imaginar a si mesmo vivendo normalmente, em paz, como alguém que já sabe que tudo está bem. Essa sensação de normalidade é um dos sinais mais claros de fé. A mente humana costuma associar realização à excitação, mas a mente espiritual reconhece o cumprimento pela quietude. No uso cotidiano das declarações, há um ponto crucial que muitas vezes é negligenciado. A palavra falada sobre si mesmo tem mais impacto do que qualquer declaração feita sobre o mundo externo. Quando alguém se descreve constantemente como cansado, confuso, azarado ou sobrecarregado, está criando uma identidade limitada. Por isso, ensino que se cuide com especial atenção das declarações que definem o eu sou. O eu sou é o nome divino em ação. Aquilo que segue essas palavras torna-se lei na experiência pessoal. Um exercício transformador é escolher conscientemente novas definições para si mesmo. Em vez de dizer, eu sou assim mesmo, declare, eu sou guiado pela sabedoria divina. Em vez de eu não consigo mudar, diga, eu mudo facilmente quando reconheço a verdade. Essas frases, repetidas com constância, reescrevem o conceito interno de identidade. E quando a identidade muda, os resultados externos inevitavelmente acompanham essa mudança. Aprendi também que muitas pessoas sabotam suas próprias declarações com comentários casuais, feitos sem intenção. Pequenas frases como, isso é impossível, isso não funciona para mim, ou vamos ver se dá certo, enfraquecem decretos mais fortes feitos anteriormente. Por isso, recomendo o exercício da vigilância amorosa. Não se trata de vigiar com rigidez ou culpa, mas com gentileza. Sempre que perceber uma palavra desalinhada, substitua imediatamente por outra mais elevada. Essa prática, feita diariamente, fortalece a autoridade espiritual e elimina contradições internas. Outro ensinamento fundamental é compreender que a declaração poderosa não precisa ser repetida obsessivamente. A obsessão indica dúvida. Quando alguém confia, declara e segue com a vida. Por isso, ensino que, após afirmar algo com clareza, a pessoa deve evitar ficar observando ansiosamente os sinais externos. O excesso de expectativa cria tensão e retarda o processo. A declaração correta, quando bem feita, trabalha sozinha. O papel da mente humana é manter-se receptiva, não controladora. No cotidiano, surgem situações inesperadas que testam a prática das declarações. Um atraso, uma resposta negativa, um contratempo. Nesses momentos, a reação imediata define o rumo da experiência. Se a pessoa reage com medo, reforça o obstáculo. Se reage com uma declaração firme, transforma o evento em passagem.
Uma frase simples e extremamente eficaz é: isto está trabalhando a meu favor, mesmo que eu não veja agora. Essa declaração preserva a fé e impede a criação de resistência adicional. Ensino também um exercício de encerramento diário. Antes de dormir, a pessoa deve revisar mentalmente o dia e, se perceber que reagiu negativamente em algum momento, não deve se culpar. Basta declarar: eu cancelo qualquer palavra ou pensamento negativo de hoje e afirmo que apenas o bem permanece ativo. Esse exercício limpa o campo mental e evita que pequenas reações se acumulem como padrões recorrentes. A lei responde ao estado final da consciência, não aos deslizes momentâneos. Outro aspecto importante no uso das declarações é o relacionamento com o tempo. Muitas pessoas desistem porque acham que algo está demorando demais, mas o tempo humano não é o tempo da lei. Às vezes, o que parece demora é apenas reorganização. Por isso, ensino que se declare: tudo acontece no tempo perfeito. Essa frase dissolve impaciência e permite que o processo se complete sem interferência. A impaciência é uma forma sutil de dúvida, e a dúvida divide a energia. No dia a dia, recomendo também que se use declarações para preparar o terreno antes de eventos importantes. Antes de uma conversa, uma reunião ou uma decisão, declare: as palavras certas fluem através de mim. Essa prática simples muda completamente a dinâmica da situação. A pessoa se sente mais segura, mais clara, e a interação ocorre de forma mais harmoniosa. Não se trata de controlar o outro, mas de alinhar-se com a inteligência que governa todas as relações. Com o tempo, a prática das declarações deixa de ser um exercício isolado e se torna um modo de viver. A pessoa passa a pensar, sentir e falar a partir de uma base de confiança. Os desafios não desaparecem completamente, mas perdem o poder de desestabilizar. A palavra se torna uma aliada constante, um instrumento de ajuste fino entre o desejo humano e a ordem divina. E assim, pouco a pouco, a vida começa a refletir com mais fidelidade aquilo que foi aceito como verdade no interior da consciência. Com o amadurecimento da prática, torna-se claro que o verdadeiro uso das declarações poderosas exige disciplina interior, não rigidez externa. A disciplina de que falo é a escolha constante de retornar à verdade sempre que a mente se afasta dela. Ninguém mantém uma consciência elevada o tempo todo, mas aquele que compreende a lei sabe como retornar rapidamente ao centro. A declaração correta, feita no momento certo, funciona como um ajuste fino, realinhando a mente com o fluxo natural do bem. Aprendi que muitas pessoas acreditam que as declarações devem ser acompanhadas de emoções intensas para serem eficazes. Isso não é verdade. Emoção excessiva geralmente indica carência ou medo. A verdadeira declaração nasce da serenidade. Quando a palavra é dita com calma, mas com convicção, ela carrega muito mais poder do que quando é carregada de ansiedade. Por isso, sempre recomendo que, antes de declarar, a pessoa observe seu estado interno e permita que a emoção se estabilize. Um exercício diário fundamental é o da neutralização emocional. Quando algo desperta raiva, tristeza ou frustração, não se deve declarar imediatamente tentando corrigir a situação. Primeiro, respire profundamente algumas vezes e diga internamente: eu me acalmo na presença da verdade. Esse simples gesto evita que a declaração seja contaminada por emoção reativa. Somente depois desse alinhamento, a palavra deve ser pronunciada de forma clara e firme. No uso cotidiano das declarações, é essencial compreender a diferença entre insistência e persistência. Insistir é repetir algo com tensão, esperando convencer a vida. Persistir é manter uma afirmação com confiança, mesmo sem sinais imediatos. A persistência é silenciosa e constante. Um exercício eficaz é escolher um horário fixo do dia para declarar, como pela manhã ou à noite, e manter essa prática independentemente do humor ou das circunstâncias. Essa regularidade cria um campo estável de expectativa positiva. Aprendi também que muitas pessoas se sentem culpadas ao usar declarações, como se estivessem querendo demais ou pedindo algo que não merecem. Essa culpa é um dos maiores bloqueios ao poder da palavra.
Por isso, ensino que a pessoa declare conscientemente: eu mereço todo o bem que a vida tem para mim. Essa frase pode provocar resistência no início, mas exatamente por isso deve ser praticada. Ela dissolve crenças profundas de indignidade que impedem a manifestação. Outro exercício importante é o da observação dos resultados internos, não apenas externos. Muitas vezes, a declaração começa a funcionar produzindo mudanças internas antes de qualquer evidência visível. A pessoa se sente mais confiante, mais tranquila, mais clara. Esses são sinais claros de alinhamento. Ignorá-los e focar apenas no externo é um erro comum. A transformação interna é sempre o primeiro estágio da manifestação. No cotidiano, recomendo que se use declarações para proteger a própria energia. O ambiente, as notícias, as conversas alheias podem influenciar a mente de forma sutil. Por isso, ao sair de casa, a pessoa pode declarar: estou envolto em uma atmosfera de paz e proteção. Essa frase cria uma barreira mental contra influências negativas e mantém a consciência centrada. Não se trata de medo do mundo, mas de responsabilidade espiritual. Aprendi que as declarações também são extremamente eficazes para dissolver ressentimentos antigos. Muitas pessoas carregam mágoas por anos, repetindo mentalmente histórias que reforçam a dor. Nesses casos, não adianta apenas declarar harmonia externa. É preciso trabalhar internamente. Um exercício poderoso é declarar: eu libero e sou liberado. O amor divino apaga toda lembrança de dor. Essa prática, repetida com sinceridade, dissolve laços emocionais que mantêm a pessoa presa ao passado. Outro ponto fundamental é compreender que a declaração poderosa nunca entra em conflito com a verdade espiritual. Se algo não se manifesta, não é porque a lei falhou, mas porque havia uma ideia mais elevada tentando se estabelecer. Por isso, ensino que, diante de qualquer resultado inesperado, a pessoa declare: aceito o desfecho perfeito. Essa frase mantém a mente aberta e impede o surgimento de ressentimento contra a própria prática espiritual. No uso diário, também é importante compreender que as declarações influenciam diretamente o corpo. Muitas doenças são agravadas por palavras de medo e identificação com o problema. Frases como minha doença, meu problema crônico, fortalecem a condição indesejada. Por isso, ensino que se declare: meu corpo responde à inteligência divina. Essa frase não nega a necessidade de cuidados, mas muda a relação mental com o corpo, permitindo uma resposta mais harmoniosa. Um exercício simples e eficaz é colocar lembretes visuais em locais estratégicos, como um espelho ou uma mesa de trabalho, com declarações curtas e positivas. Ao vê-las, a pessoa não precisa parar tudo para afirmar. Basta reconhecê-las mentalmente. Esse contato frequente mantém a mente alinhada e reduz a tendência a pensamentos automáticos negativos. Com o tempo, quem pratica as declarações começa a perceber que as reações emocionais se tornam mais brandas. Aquilo que antes causava grande perturbação passa a ser visto com mais distanciamento. Esse é um sinal claro de que a consciência está se elevando. A palavra correta não apenas muda circunstâncias, mas transforma a forma como a pessoa se relaciona com a própria experiência. Ensino também que, em momentos de dúvida profunda, quando nenhuma declaração parece funcionar, o mais poderoso é o silêncio consciente. Permanecer em silêncio, afirmando internamente: a sabedoria divina está no comando. É suficiente. Às vezes, o maior ato de fé não é falar mais, mas confiar. A palavra nasce do silêncio e retorna a ele. Assim, o uso das declarações no dia a dia deixa de ser uma técnica isolada e se torna uma expressão natural de uma consciência alinhada. A pessoa aprende a falar a partir da verdade, a reagir com equilíbrio e a confiar no processo invisível que sustenta todas as coisas. A prática constante não cria tensão, mas liberdade. E essa liberdade se reflete em escolhas mais claras, relacionamentos mais leves e uma vida progressivamente mais harmoniosa. À medida que a prática das declarações se torna mais natural, a pessoa começa a perceber que não está apenas mudando palavras, mas reorganizando toda a sua relação com a vida. A consciência passa a operar a partir da confiança, não da reação.
Isso marca um ponto importante no caminho espiritual, pois a palavra deixa de ser um recurso emergencial e se torna uma expressão constante de alinhamento interior. A vida começa a responder com menos resistência porque já não encontra oposição interna. Aprendi que um dos maiores erros no uso das declarações é tentar corrigir cada pequeno detalhe da realidade. Essa atitude revela uma mente inquieta que ainda não confia na inteligência divina. As declarações mais poderosas são aquelas que estabelecem princípios gerais, permitindo que a lei organize os detalhes. Por isso, ensino que se declare com frequência: minha vida se move em perfeita ordem divina. Essa frase simples contém um campo amplo o suficiente para ajustar múltiplas áreas sem esforço consciente. No cotidiano, observo que muitas pessoas se cansam mentalmente porque tentam acompanhar cada pensamento que surge. Isso não é necessário. O objetivo não é controlar a mente, mas educá-la. Quando a pessoa estabelece declarações centrais e retorna a elas sempre que se percebe dispersa, a mente gradualmente aprende um novo padrão. Um exercício útil é escolher 3 declarações principais para a semana e utilizá-las como âncoras mentais. Sempre que houver confusão, retorne a uma delas. Aprendi também que a palavra falada em momentos de humor leve e alegria tem grande poder. A mente está mais aberta quando relaxada. Por isso, recomendo que as declarações não sejam sempre feitas de forma solene. Podem ser ditas caminhando, sorrindo, em meio às atividades diárias. A leveza indica a ausência de medo, e onde não há medo, a lei atua com mais rapidez. A espiritualidade verdadeira não é pesada, ela é natural. Outro aspecto essencial é compreender que as declarações não substituem a ação inspirada. A palavra prepara o caminho, mas a pessoa precisa estar atenta às oportunidades que surgem. Muitas vezes, após uma declaração, surge um impulso para agir, mudar algo, fazer um contato ou tomar uma decisão. Ignorar esses impulsos é interromper o fluxo. Por isso, ensino que se declare também: reconheço e sigo a orientação divina. Essa frase mantém a mente aberta e receptiva. No uso diário, recomendo que se utilize declarações para transformar hábitos. Hábitos não são apenas comportamentos, mas padrões mentais repetidos. Para quem deseja mudar um hábito limitante, a declaração correta não é focar na dificuldade, mas afirmar o novo padrão como já estabelecido. Algo como: eu ajo com facilidade e equilíbrio. Essa frase atua no nível da identidade, onde os hábitos realmente se formam. Aprendi que muitas pessoas têm medo de declarar algo positivo por receio de se decepcionar. Preferem esperar para ver o que acontece. Esse medo é compreensível, mas mantém a pessoa em estado de passividade. A declaração não é uma garantia humana, mas um alinhamento espiritual. Mesmo que o resultado não venha da forma esperada, sempre haverá ganho. Por isso, ensino que se declare sem apego. Confio plenamente no resultado perfeito. Outro exercício poderoso é o da palavra consciente ao lidar com dinheiro. O dinheiro responde diretamente à consciência. Frases como dinheiro é difícil ou sempre falta criam resistência. Por isso, recomendo declarar: o dinheiro é um servo fiel em minha vida. Essa frase muda a relação interna com o recurso e permite um fluxo mais harmonioso. Não se trata de idolatria, mas de neutralizar medo e tensão. No cotidiano, recomendo também que se evite contar repetidamente histórias de fracasso ou dificuldade. Cada vez que uma história é contada, ela é reforçada. Isso não significa negar experiências passadas, mas escolher não revivê-las constantemente. Um exercício eficaz é, ao perceber o impulso de reclamar, parar e declarar internamente: escolho falar apenas o que edifica. Esse simples gesto interrompe ciclos antigos. Aprendi que as declarações têm um efeito profundo nos relacionamentos, especialmente quando feitas silenciosamente. Em vez de tentar convencer ou discutir, a pessoa pode declarar internamente: vejo o melhor nesta pessoa. Essa prática muda a vibração da interação e frequentemente provoca respostas inesperadamente positivas. A lei atua no nível da causa, não do confronto direto. Outro ponto essencial é compreender que a declaração poderosa não exige isolamento espiritual.
Não é necessário se afastar da vida cotidiana para praticá-la. Pelo contrário, é no meio da vida comum que a palavra se prova eficaz. No trânsito, no trabalho, em casa, cada situação oferece uma oportunidade de escolher entre reação automática e declaração consciente. Essa escolha diária constrói um novo padrão de experiência. Ensino também que a declaração deve ser acompanhada de aceitação. Aceitar não é se conformar, mas reconhecer que tudo tem um propósito temporário. Quando a pessoa aceita o momento presente sem resistência, cria espaço para a mudança. Uma frase simples e profunda é: aceito este momento e confio na transformação. Essa declaração dissolve tensão e permite que a energia flua novamente. Com o tempo, quem pratica as declarações percebe que a vida se torna menos dramática. Os altos e baixos se suavizam. Isso não significa falta de intensidade, mas presença de equilíbrio. A pessoa aprende a confiar mais no processo e menos nas aparências. A palavra deixa de ser uma tentativa de conserto e se torna uma expressão natural de fé. Assim, usar declarações poderosas no dia a dia é, acima de tudo, um exercício de consciência. Não se trata de controlar o futuro, mas de alinhar-se com uma ordem maior que já está em ação. A palavra, quando usada com sabedoria, torna-se uma chave silenciosa que abre portas sem esforço e conduz a vida com mais clareza, harmonia e propósito. À medida que a consciência se aprofunda, torna-se evidente que as declarações não atuam apenas no nível dos acontecimentos, mas principalmente na forma como a pessoa se percebe dentro deles. A verdadeira transformação acontece quando a identidade deixa de ser construída a partir das circunstâncias e passa a se apoiar na verdade espiritual. A palavra consciente serve como ponte entre aquilo que parece ser e aquilo que realmente é. Por isso, sempre ensinei que a declaração mais importante não é aquela que muda algo externo, mas a que restaura a percepção correta de si mesmo. Aprendi que muitos conflitos internos surgem porque a pessoa se identifica excessivamente com emoções passageiras. Diz: eu sou ansioso, eu sou inseguro, quando na verdade está apenas atravessando um estado temporário. Essas declarações criam uma identidade falsa. Por isso, ensino que, diante de qualquer emoção perturbadora, a pessoa declare: esta emoção não me define. Essa frase simples devolve o poder ao indivíduo e impede que estados transitórios se transformem em padrões fixos. No uso cotidiano das declarações, recomendo fortemente o exercício da desidentificação consciente. Sempre que um pensamento negativo surgir, em vez de combatê-lo diretamente, a pessoa pode dizer internamente: isso não é a verdade sobre mim. Em seguida, declara a verdade oposta com calma. Esse método evita a luta mental e permite uma substituição natural. A mente aprende a soltar ideias que não lhe servem mais. Aprendi também que muitas pessoas têm dificuldade em receber o bem porque se sentem mais confortáveis no esforço do que na confiança. Foram condicionadas a acreditar que tudo precisa ser conquistado com sacrifício. Para essas pessoas, a declaração correta é: recebo com facilidade. Essa frase pode causar resistência inicial, pois confronta crenças profundas. Justamente por isso, ela é extremamente eficaz quando praticada com constância. Outro exercício poderoso é o da declaração preventiva. Em vez de esperar que algo dê errado para afirmar, a pessoa pode declarar antes: tudo flui com harmonia. Essa prática reduz significativamente conflitos e imprevistos. A mente subconsciente responde melhor quando é preparada antecipadamente. Assim, o dia se desenrola com mais suavidade, não por acaso, mas por alinhamento. No cotidiano, recomendo também que se observe como a pessoa fala sobre o futuro. Frases como vai ser difícil, vai dar problema, são decretos negativos. Mesmo ditas em tom casual, têm efeito. Por isso, ensino que se declare conscientemente: o caminho se revela com clareza. Essa frase mantém a mente aberta e evita a antecipação negativa, que muitas vezes cria exatamente aquilo que se teme. Aprendi que a declaração poderosa também envolve saber quando não falar. O silêncio consciente é uma forma elevada de declaração.
Em situações onde há conflito, responder imediatamente pode reforçar a desordem. Nesses momentos, permanecer em silêncio, afirmando internamente: a ordem divina está presente, é mais eficaz do que qualquer argumento. A lei atua mesmo sem palavras audíveis. Outro aspecto fundamental é compreender que a prática das declarações não elimina completamente pensamentos negativos, mas reduz sua autoridade. Eles podem surgir, mas não permanecem. A pessoa aprende a não se identificar com eles. Esse é um sinal claro de progresso espiritual. A mente se torna um instrumento, não um tirano. A palavra consciente assume o comando. No dia a dia, ensino também o exercício da reinterpretação espiritual. Quando algo aparentemente negativo acontece, em vez de perguntar "por que isso aconteceu comigo?", a pessoa declara: "O bem está se revelando através disso." Essa mudança de perspectiva abre caminhos que a mente humana não conseguiria enxergar sozinha. Muitas vezes, aquilo que parecia um obstáculo é apenas um redirecionamento. Aprendi que a prática constante das declarações fortalece a intuição. À medida que a mente se acalma e confia mais, a orientação interna se torna mais clara. A pessoa começa a perceber pequenos impulsos, ideias ou oportunidades que antes passavam despercebidas. Por isso, ensino que se declare diariamente: "Minha intuição é clara e confiável." Essa frase desenvolve a sensibilidade espiritual. Outro exercício essencial é o da liberação do controle. Muitas pessoas usam declarações, mas continuam tentando controlar cada detalhe do resultado. Isso cria tensão. A declaração correta, nesse caso, é: "entrego completamente." Essa frase, dita com sinceridade, alivia a mente e permite que a lei atue sem interferência. A entrega não é desistência, mas confiança ativa. No cotidiano, recomendo também que se use declarações para encerrar ciclos. Quando algo termina, seja um relacionamento, um projeto ou uma fase da vida, é comum surgir apego ou ressentimento. Para esses momentos, a declaração poderosa é: "libero com amor." Essa frase limpa o campo emocional e prepara o terreno para novas experiências. O que não é liberado conscientemente tende a se repetir. Aprendi que muitas pessoas têm medo do vazio, do momento entre uma declaração e sua manifestação. Querem sinais imediatos, mas o intervalo é parte do processo. É nesse espaço que a reorganização acontece. Por isso, ensino que se declare: "confio no intervalo." Essa frase acalma a ansiedade e permite que o tempo seja um aliado, não um inimigo. Com o tempo, quem pratica as declarações percebe que a vida começa a responder com mais precisão. As coincidências aumentam, os encontros certos acontecem, as soluções surgem de forma inesperada. Isso não é sorte, mas alinhamento. A palavra consciente ajusta a frequência interna, e a experiência externa responde naturalmente. Assim, usar declarações poderosas no dia a dia torna-se um modo de viver baseado na confiança, na clareza e na cooperação com a inteligência divina. A pessoa deixa de lutar contra a vida e passa a caminhar com ela. A palavra deixa de ser um esforço e se torna uma expressão natural de quem reconhece a verdade e escolhe vivê-la. À medida que a prática das declarações se integra completamente à vida diária, surge uma mudança sutil, porém profunda, na relação com o invisível. A pessoa começa a perceber que não está criando algo do nada, mas permitindo que aquilo que já existe no plano espiritual se manifeste com mais clareza. A palavra deixa de ser um pedido e se torna um reconhecimento. Esse entendimento traz grande descanso interior, pois elimina a sensação de estar lutando contra forças externas. Aprendi que muitas pessoas utilizam declarações apenas para resolver problemas imediatos, mas o uso mais elevado da palavra é o alinhamento constante com a verdade. Quando a mente se mantém alinhada, os problemas tendem a diminuir naturalmente. Por isso, ensino que se declare diariamente, mesmo sem uma necessidade específica: "estou em perfeita sintonia com o bem." Essa frase sustenta um estado de consciência que previne conflitos antes mesmo que eles surjam. No cotidiano, observo que a maioria das pessoas vive reagindo ao ambiente. Reagem às notícias, às palavras alheias, às circunstâncias.
Cada reação automática é uma oportunidade perdida de declarar. Por isso, recomendo o exercício da pausa consciente. Antes de reagir, pare por um instante e declare internamente: escolho responder com sabedoria. Esse pequeno intervalo muda completamente a qualidade da resposta e, consequentemente, o resultado. Aprendi também que a declaração poderosa deve ser acompanhada de coerência interna. Não adianta afirmar paz e alimentar pensamentos de julgamento constante. A coerência não exige perfeição, mas honestidade. Quando a pessoa percebe uma incoerência, pode simplesmente declarar: estou disposto a alinhar-me com a verdade. Essa disposição já é suficiente para que a lei comece a atuar, ajustando gradualmente pensamentos, palavras e ações. Outro exercício essencial é o da escuta interior. Muitas pessoas falam demais, afirmam demais, mas não escutam. A declaração cria espaço, mas a orientação surge no silêncio. Por isso, ensino que, após declarar, a pessoa permaneça alguns instantes em quietude, sem expectativa. Essa pausa permite que insights sutis se revelem. A sabedoria divina raramente grita, ela sussurra. No uso cotidiano, recomendo também que se observe como a pessoa fala sobre outras pessoas. Críticas, mesmo silenciosas, são declarações que retornam à própria consciência. Por isso, ensino que, ao perceber um julgamento, a pessoa declare: vejo a luz além da aparência. Essa frase não justifica comportamentos inadequados, mas impede que a mente se prenda à negatividade alheia. Aprendi que a declaração poderosa também atua na restauração da confiança nos próprios talentos. Muitas pessoas se diminuem constantemente, dizendo que não são boas o suficiente ou que não sabem o bastante. Essas palavras criam bloqueios invisíveis. Por isso, recomendo declarar: meus dons são suficientes e se expandem com o uso. Essa frase fortalece a autoexpressão e abre caminho para oportunidades que antes pareciam inacessíveis. Outro ponto fundamental é compreender que as declarações não precisam ser complexas para atingir níveis profundos da consciência. Muitas vezes, uma única palavra repetida com entendimento é suficiente. Palavras como paz, ordem, confiança podem ser usadas como âncoras mentais ao longo do dia. Ao repetir silenciosamente uma dessas palavras, a mente se reorganiza sem esforço. No cotidiano, recomendo também o exercício da gratidão declarada. Não apenas sentir gratidão, mas expressá-la em palavras. Algo simples como sou grato agora muda imediatamente o estado interno. A gratidão reconhece o bem presente e abre espaço para mais. É uma das formas mais rápidas de elevar a consciência e alinhar-se com a lei. Aprendi que muitas pessoas têm medo de confiar totalmente nas declarações porque temem perder o controle. Mas o controle humano é sempre limitado. A verdadeira segurança está na confiança. Por isso, ensino que se declare: confio mais do que controlo. Essa frase dissolve a rigidez mental e permite que soluções criativas surjam naturalmente. Outro exercício poderoso é o da revisão consciente das palavras faladas durante o dia. À noite, antes de dormir, a pessoa pode refletir brevemente sobre suas conversas e pensamentos. Se perceber algo desalinhado, não deve se culpar. Basta declarar: eu reajusto minha consciência ao bem. Essa prática simples mantém a mente limpa e evita o acúmulo de padrões negativos. Aprendi também que a declaração poderosa não cria isolamento emocional. Pelo contrário, ela aprofunda a conexão com os outros. Quando a pessoa se alinha internamente, suas interações se tornam mais autênticas. Conflitos se resolvem com mais facilidade e a comunicação flui com menos esforço. Isso acontece porque a palavra interna precede a palavra externa. No uso diário, recomendo que se use declarações para atravessar momentos de incerteza. Quando não se sabe qual decisão tomar, a mente tende a se agitar. Nesses momentos, a declaração correta é: a clareza se revela no momento certo. Essa frase acalma a ansiedade e permite que a resposta surja naturalmente, sem pressão. Com o tempo, quem pratica as declarações percebe que a vida começa a se organizar de forma mais coerente. As escolhas se alinham, os caminhos se simplificam, e a sensação de estar no lugar errado diminui.
Isso não é coincidência, mas reflexo de uma consciência que aprendeu a confiar na ordem invisível que sustenta todas as coisas. Assim, o uso das declarações poderosas no dia a dia transforma não apenas eventos, mas a própria percepção da realidade. A pessoa passa a viver com mais presença, menos medo e mais clareza. A palavra se torna um instrumento de alinhamento constante, conduzindo a experiência humana de forma suave e segura. A vida deixa de ser uma sequência de reações e passa a ser uma expressão consciente da verdade interior. Chegando a este ponto da jornada, torna-se claro que o uso das declarações poderosas não é uma técnica que se aplica e se abandona, mas uma consciência que se incorpora. A palavra deixa de ser algo que se faz e passa a ser algo que se é. A pessoa já não precisa lembrar constantemente de afirmar, pois seu pensamento, seu sentimento e sua fala começam a brotar naturalmente de um mesmo centro de confiança. Esse é o sinal de que a prática cumpriu seu propósito mais profundo. Aprendi que, quando a consciência se estabiliza nesse nível, a vida começa a responder com simplicidade. Aquilo que antes parecia complexo se resolve de maneira quase discreta. Não há necessidade de grandes provas ou sinais espetaculares. A harmonia se instala de forma gradual, porém constante. A palavra consciente cria um terreno fértil onde o bem se manifesta sem resistência. E quanto menos esforço se faz, mais fluido se torna o processo. No cotidiano, a pessoa percebe que já não sente tanta necessidade de se defender, justificar ou explicar. A segurança interior substitui a ansiedade. Isso acontece porque a identidade deixou de depender da aprovação externa. Uma declaração silenciosa que surge naturalmente nesse estágio é: eu estou seguro na verdade. Essa frase não é repetida por necessidade, mas por reconhecimento. Ela se torna um estado. Aprendi que muitas pessoas chegam a esse ponto e acreditam que não precisam mais declarar. Mas a declaração nunca perde sua função. Ela apenas muda de tom. Torna-se mais sutil, mais interior, mais próxima do silêncio do que da fala. Às vezes, uma simples intenção consciente tem o mesmo efeito que uma frase inteira. Isso acontece porque a mente já foi treinada a responder à verdade sem resistência. No uso diário, recomendo que se mantenha uma declaração de alinhamento geral, não para resolver algo específico, mas para sustentar o estado de consciência. Algo como: tudo está em perfeita ordem. Essa frase, quando repetida ocasionalmente ao longo do dia, mantém a mente centrada e evita que pequenos desafios se transformem em perturbações maiores. Aprendi também que a prática das declarações leva naturalmente a uma mudança na forma de desejar. Os desejos se tornam mais alinhados, menos impulsivos. A pessoa já não deseja para preencher vazios, mas para expressar plenitude. Nesse estágio, a declaração correta não é pedir mais, mas permitir melhor. Algo como: aceito a expressão mais elevada do bem. Essa frase abre espaço para manifestações que superam expectativas pessoais. Outro ponto essencial é compreender que a palavra consciente não elimina a humanidade da experiência. Emoções continuam existindo, desafios continuam surgindo. A diferença é que eles já não dominam a consciência. A pessoa sente, mas não se perde. Reage, mas retorna rapidamente ao centro. A declaração que sustenta esse equilíbrio é simples: eu retorno à paz. Essa frase funciona como um porto seguro interno. No cotidiano, percebo que quem vive nesse estado começa a influenciar o ambiente sem esforço. A presença se torna mais tranquila, a fala mais clara, o olhar mais confiante. As pessoas ao redor sentem essa estabilidade, mesmo sem compreender a causa. Isso não é carisma pessoal, mas coerência espiritual. A palavra interior molda a atmosfera externa. Aprendi que, nesse nível, a gratidão deixa de ser um exercício e se torna uma percepção constante. A pessoa reconhece o bem mesmo nas pequenas coisas. Não precisa listar motivos para agradecer. O reconhecimento é espontâneo. Ainda assim, uma declaração silenciosa surge com frequência: tudo coopera comigo. Essa frase reflete uma confiança madura, sem ingenuidade. Outro exercício poderoso para esse estágio é o da entrega diária consciente. Ao final do dia, a pessoa pode simplesmente declarar: entrego tudo. Não há necessidade de especificar.
Essa entrega dissolve tensões acumuladas e permite que o sono seja restaurador. A mente descansa porque confia. O corpo responde porque não está mais sustentando o peso do controle. Aprendi que, quando a prática das declarações alcança sua maturidade, a pessoa deixa de se perguntar se está fazendo certo. A dúvida dá lugar à simplicidade. A vida se torna mais direta, menos fragmentada. As escolhas se alinham com mais facilidade, não por esforço racional, mas por clareza interior. A declaração se transforma em presença. No uso diário, mesmo nesse estágio, surgem momentos de esquecimento ou distração. Isso é natural. Nesses momentos, a pessoa não se critica, apenas retorna com gentileza. Uma frase suave como "Estou de volta ao centro" é suficiente. Essa gentileza consigo mesmo é parte essencial da prática. A dureza interna nunca produziu transformação verdadeira. Aprendi que o maior sinal de que as declarações estão funcionando não é a quantidade de coisas conquistadas, mas a qualidade da paz interior. Quando a pessoa se sente em casa dentro de si mesma, independentemente das circunstâncias, a palavra cumpriu sua missão. O exterior continuará mudando, mas o centro permanece estável. Assim, usar declarações poderosas no dia a dia é, no fim, aprender a viver a partir da verdade e não da aparência. A palavra se torna uma aliada silenciosa, um ajuste constante entre o humano e o divino. A vida deixa de ser um campo de batalha e se transforma em um campo de expressão. E quando a consciência alcança esse estado, a manifestação não é mais um objetivo distante, mas uma consequência natural de quem se reconhece alinhado com a ordem eterna que governa todas as coisas. Meu amigo, minha amiga, para termos mais momentos como esse, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos e assim continuarmos nessa jornada de conhecimento e expansão da mente. E que Deus te abençoe.